tô esperando, mas não apareceu ainda. Você já abriu a live? Apareceu? Agora foi. Oi, Igor, tudo bom? Tudo bom, Fábio? Como é que vai? Tudo ótimo. Eu fiz uma besteira aqui. Eu entrei pelo do PJT, porque eu que estava logado em mim, por isso eu não estava me vendo. Aí eu saí e Ah, fui pelo do tutoria, você viu. Falha muito minha, bem. desculpa. Imagina, estamos todos aprendendo nessa fase, né? Não é verdade? Você mais que a gente, né? Já começou com sustentação oral no Supremo, entrou no mundo Sustentação virtual. gravada, plenário virtual, essa foi uma experiência diferente. Verdade. O pessoal tá entrando aqui, olha só, Cristiano Lomba, Evandro Marim, Mônica de Pinho, Kaique Estácio, o Walter Lobato entrou também antes, Andressa Bahia, Aline Arraes de Moura, Schultz, Daniel Breno, Gembinski, Paula, Breno, Daniel Moraes, Joyce Cortes, Igor, Vivian, tem um monte de gente já entrando aqui. Micaela maravilha. Dutra, Rosana, Só gente boa. só amigos queridos. Você está em Minas ou São Paulo? São Paulo, São São Paulo. Paulo? Como é que tá aí? Tá frio? Friozinho esses dias, meio É? chuvoso, meio feio, é. Não é a cidade maravilhosa, né? O que nós podemos fazer? Ah, não, cada uma tem uma coisa, né? É, Minas é bom, São Paulo é bom, Rio é bom, cada um Tudo é tem. bom, isso é É, verdade. verdade. O Brasil, a gente tá cercado de coisas bonitas, né? De povos acolhedores, é muito gostoso. Bom, queria te agradecer, né? Eu queria antes perguntar para o pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema, na semana passada a gente tratou sobre o conceito de serviço no ISS. Aí eu não perguntei para ninguém se o pessoal te conhecia ISS, se já tinha lidado na advocacia com ISS. Antes de começar, só para animar o pessoal aí, eu queria que quem nunca viu algum caso ou teve que dar algum parecer de fundo rural no escritório onde trabalha, na empresa onde trabalha, enfim, no ofício, quem nunca tocou nesse tema de fundo rural, manda um joinha aqui para a gente saber. Tá? Eu acho que a maioria nunca viu essa questão do fundo rural. Então, é um tema bacana, é um tema que o Supremo Tribunal Federal ele vem dando um tratamento. Às vezes, ó, já começou o VUP ali, Daniel É, Moraes, Rose Costa, um monte de gente que não viu. Bom, chegamos a 40 pessoas, quando a gente chega a 40 eu sempre começo. então vamos. Em primeiro lugar, agradecer muito ao Igor por ter aceito o nosso convite. Esse tema muito especial para a gente, que teve um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, um dos temas mais atuais que a gente tem na advocacia tributária. E ninguém melhor do que o Igor para falar com a gente sobre esse caso, porque ele foi um advogado que atuou no caso e atua no caso. O caso já está, a gente acredita que perto de um fim, né? Um julgamento 5-5, falta só colher o voto do ministro-presidente, do ministro Toffoli, só que ainda não terminou, né? A gente não sabe para que lado vai. Então, o Igor ele conhece porque ele vive esse caso muito de perto, muito melhor que ninguém. Né? Eu lembro, tinha um programa, né? Quando eu era adolescente, né? Eu gostava muito de futebol, hoje eu já não gosto tanto. Mas tinha um programa de tarde, né? Que era para falar dos jogos de futebol da semana. E tinha o Gerson. Lembra do Gerson, canhotinha de ouro? Claro. Da seleção. O Gerson era o único ex-jogador de futebol, que era comentarista ali, né? Aí tinham jornalistas que eram jornalistas de carreira, eles falavam bonito, falavam de uma forma pomposa e tal. E o Gerson batia muito de frente com eles, né? Aí chegava uma hora que os jornalistas falavam as palavras que o Gerson não entendia, o Gerson falava assim, não, olha só, eu conheço porque eu estive lá dentro. Então o Igor, ele, antes de mais nada, conhece bem esse caso porque ele esteve dentro desse caso. Então, muito obrigado, Igor, por ter aceito esse nosso convite. Alegria para mim, só que a diferença, Fábio, é que aqui nessa sala aqui só tem craque. Aqui todo mundo sabe bem, né? Tá todo mundo aí na lida do dia a dia tributário. Saúdo todos que estão presentes, vários amigos, queridos, alguns que estou encontrando aqui pela primeira vez também. O Fundo Rural, Fábio, primeira Deixa coisa é eu o te seguinte. antes de passar a palavra, eu combinei com o Igor, a gente vai tratar em 4 blocos distintos desse tema. O primeiro, eu queria, como a gente viu que muita gente nunca lidou com o fundo rural, eu pedi para o Igor, a gentileza, tentar explicar um pouco
como é que é a sistemática do fundo rural, como é que ele se insere dentro da questão das contribuições, como é que ele se insere dentro da previdência social e, sobretudo, o tema da subrogação do contribuinte, pessoa física, para o adquirente. O que é subrogação, como é que funciona? Isso é a mesma coisa, substituição tributária, o que é responsabilidade tributária, não é? Para situar o pessoal. Esse vai ser o nosso primeiro bloco. Depois a gente vai ter um histórico legislativo tratando, sobretudo, da questão da subrogação no segundo bloco. E eu peço para o Igor que a gente vai chegar lá no terceiro e no quarto bloco, no clímax aqui dessa nossa live. Então, não fale, por enquanto, da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da exação em si. No terceiro bloco, eu vou pedir para o Igor a gentileza de explicar para a gente um pouquinho como é que é esse novo momento que você viveu de julgamento no plenário virtual, de sustentação online, gravada antes pelos ministros, uma explicação de quem viveu isso muito de perto e o dilema que houve dentro do julgamento de se chegar a um 5-5 com o ministro em licença médica. E aí, o ministro que não vota, ele segue o relator, tem que colher o voto depois, suspende o julgamento, como é que funciona? Então, eu queria que o Igor, nesse terceiro bloco, nos explicasse de quem esteve ali dentro, vivenciando esse momento novo que todo mundo ou já começa a vivenciar, ou então vai vivenciar em algum momento. E no quarto bloco em si, eu queria tocar no tema não mais da subrogação, mas da constitucionalidade em si da exação. Tá bom? Eu te passo a bola aí para explicar um pouco de uma forma geral do Fundo Rural. Vamos lá, a gente vai dialogando, né? Você vai conduzindo aí. O Fundo Rural, primeiro, é um tributo assim, todo mundo conhece como Fundo Rural, quem conhece, né? Quem está no dia a dia da questão do agro, mas na verdade ele não se chama Fundo Rural, nenhuma lei dá esse nome de Fundo Rural. Isso é um nome antigo que veio vindo, e hoje, o que é esse tal Fundo Rural? É a contribuição prevista no artigo 25, incisos 1 e 2, da Lei 8.212, que é o quê? É a contribuição previdenciária a cargo da pessoa física produtora rural. Produtor rural, pessoa jurídica é outra conversa. Do produtor rural, pessoa física, está lá no artigo 25, incisos 1 e 2, da Lei 8.212, é uma contribuição que surgiu, a origem dela é a seguinte. A origem de 88 para frente, porque se a gente for voltar para trás, não interessa e não dá tempo. A Constituição de 88 disse o seguinte: o segurado especial, a gente tem que aprender quase uma língua diferente para falar de fundo rural, né? O segurado especial quem é? É o produtor rural, pessoa física. Nós estamos falando sempre de pessoa física. Produtor rural, pessoa física, sem empregados, que explora a sua atividade sozinho ou com auxílio da família, sem empregados. Esse produtor rural, pessoa física, que explora sem empregado, o segurado especial, diz a Constituição de 88, no artigo 195, parágrafo 8º, ele contribuirá para a Seguridade sobre a receita da comercialização da sua produção, por uma razão muito simples. Ele não podia pagar sobre a folha porque ele não tem folha. Ele não tem empregados. Então, é só por isso que se previu. E aí o garimpeiro, não sei o que... aquela família do interior, né? Que a mulher trabalha, o filho às vezes trabalha, uma unidade familiar ali... Pequeno produtor, que tem bastante. E aí a Constituição, então, previu isso. A Lei 8.212, na redação original, instituiu essa contribuição. Então, o segurado especial pagará... Aí tinha lá as alíquotas, 2% para a Seguridade e um outro percentual para o custeio de aposentadorias especiais. Isso era o Fundo Rural, isso é na origem. Aí vieram algumas leis, duas leis, a Lei 8.540 de 92 e a Lei 9.528 de 97, que fizeram o quê? Estenderam essa contribuição a uma outra pessoa, uma outra categoria de contribuinte. O produtor rural, pessoa física, com empregados. E, portanto, chamado empregador rural, pessoa física. Então, os termos são esses. Segurado especial é o sem empregado, empregador rural, pessoa física, com empregado. Né? E aí o Supremo, não vou falar da constitucionalidade atual, mas só para a gente fazer um histórico. O Supremo disse o seguinte, em 2 julgamentos,
um sem repercussão geral, o outro com repercussão, disse o seguinte: esse sujeito, o empregador rural pessoa física, não pode ser submetido a essa contribuição, pelo menos não por lei ordinária. Né? Porque essas leis 8.549 e 528 alteraram o caput do artigo 25 para incluir lá o empregador rural pessoa física. E o Supremo disse não pode, porque esse tem empregado, ele deve contribuir sobre a folha. Ele não está na regra do parágrafo 8º, daquela competência especial que podia sim ser exercitada por lei ordinária. Então, para ele, essa contribuição é uma contribuição nova por ser lei complementar. Como essa lei não é complementar, é inconstitucional. Então, aí é que está basicamente assim, um histórico do que é o fundo rural. E aí... Isso lá no caso Mata Boi, né? Mata Boi. Mata Boi e depois o 596177, que é o produtor rural. Todas essas leis, para falar também do outro ponto, outro termo meio sui generis, que é essa tal subrogação, a lei 8.212, na redação original, já instituiu, quando ela instituiu só contra o segurado especial, que é o cara sem empregados, ela já disse o seguinte, no artigo 30, inciso 4. O contribuinte é ele, mas esse tributo será pago por subrogação pelo adquirente da respectiva produção. Que aí já é, por exemplo, o frigorífico que compra o boi, não é? Para abater, é o laticínio que compra o leite, é a esmagadora que compra a soja. Quer dizer, em vez de você fiscalizar 1 milhão ou milhões de produtores pequenos, grandes e tal, de todo jeito, você fiscaliza o elo seguinte da cadeia, cobra dele, fiscaliza esse agente, que é um agente maior, mais organizado, mais empresarial, mais fácil de fiscalizar. Então, essa subrogação, no fundo, o que ela é? É uma substituição tributária para trás, é um diferimento. O imposto incide lá atrás, não é cobrado, e, portanto, no mecanismo do preço, isso se ajusta, não é? E o adquirente, quando vende a sua produção, paga. Né? Ele está subrogado nessa obrigação. Então, o que a gente tem é uma contribuição, que é o Fundo Rural, que nasceu para substituir a contribuição previdenciária geral a cargo da empresa. Na folha? Na folha de salários. Por quê? Porque algumas empresas, não, desculpa, nesse caso pessoas físicas, porque esses empreendedores rurais, eles não teriam folha de salários. Então, não faria sentido para eles uma contribuição excedente para a folha, porque eles não iriam recolher nada. Então, para essas pessoas, foi criada de forma substitutiva essa contribuição ao fundo rural, que depois foi estendida também ao produtor rural que tivesse empregados. E aí o Supremo barrou. O Supremo nesse momento, no caso Mata Boi, depois naquele outro, do Lewandowski, inconstitucional, que não poderia haver essa incidência. Além disso, a lei cria também um regime de substituição tributária, que ela houve por bem denominada de subrogação, que transfere do produtor rural, pessoa física, para o adquirente dessas mercadorias a obrigação de recolher esse tributo, esse fundo rural. Isso. É nesse ponto que a gente está, né? É nesse ponto que a gente está. E aí, essa subrogação existe desde a origem, obviamente, para o adquirente da produção do segurado especial, porque só ele era o contribuinte. Depois, quando vieram aquelas duas leis que depois foram declaradas inconstitucionais, a subrogação também foi estendida para o adquirente do empregador rural pessoa física. Quer dizer, ele foi incluído como contribuinte e o adquirente dele foi incluído como responsável também por essas novas leis. E foi isso que o Supremo falou, negativo. Volta à versão original da lei, que é só cobrar isso do segurado especial. Para o empregador rural pessoa física, essa contribuição foi instituída invalidamente. Se a contribuição é inválida e foi anulada pelo Supremo, invalidada, não é? É lógico que a subrogação também por arrastamento, porque eu não posso ter uma subrogação de um tributo que não existe, e o Supremo julgou expressamente inconstitucionais essas duas leis no que estendiam a subrogação também. E aí sobrevém a Lei 10.256 de 2001, que é o início da controvérsia
tratada num outro RE lá na frente, só em 2017 foi julgado, e nessa ADIM. Ótimo. E aí, houve uma mudança do arcabouço constitucional para vir essa lei nova? Essa lei nova, será que ela já surge no momento em que ela poderia, de algum modo, consertar essa incidência e levar até o Supremo Tribunal Federal, eventualmente, a modificar, por conta de um fato posterior, o posicionamento dele anterior? Ó, entrou aqui o Fabrício Tarosso. Vamos ganhar essa briga no STF. Vamos sim. O Fabrício é o advogado da Abrafrigo nessa ADIM. Eu atuo como amigo Fluri e o Fabrício é o advogado da autora. Estamos aí juntos nessa disputa. Vamos ganhar, Fabrício. Muitos amigos queridos aí, batendo 70 pessoas, Felipe Renault, Terezinha Pimentel, Gustavo Azevedo, João Gasparino, Tamires, Alexandre Amante, Dani Brigagão, Wilson Pimentel, Vinícius Cardoso, muita gente querida aqui. Só gente boa, só gente boa. Mas aí, como é que foi, então? Então tá, bem posto. Essa lei 10.256, ela vem após a emenda 20 de 98, que foi aquela emenda, a gente discutiu isso muito no caso do PIS/COFINS, ampliação da base de cálculo, né? Que permitiu a tributação sobre a receita, não só sobre o faturamento, como uma base de cálculo universal. Todo mundo agora pode ser tributado com base na receita. O Supremo... Bom, aí veio a Lei 10.256, dizendo, olha, o empregador rural pessoa física, que antes não podia contribuir sobre a receita, porque o Supremo falou que isso era uma fonte que não era atribuída a ele, era só para o outro, só para o segurado especial, portanto, para ele precisava lei complementar. Agora que veio a universalização da base receita, eu estou instituindo de novo. E o que é que fez essa lei? E aí que foi a origem de toda a confusão. Essa lei só alterou o caput do artigo 25, inserindo lá de novo o empregador rural pessoa física. Diz assim, olha, agora eu posso tributar esse sujeito com base na receita e, portanto, colocou-o no caput, aproveitando, porque a estrutura do artigo, isso é importante, a estrutura do artigo é assim, caput, fica instituída a contribuição sobre o produtor rural, pessoa física, com empregado e sem empregado. E aí, os incisos 1 e 2 é que dão base de cálculo e alíquota. Na verdade, o caput trata só de quem é o contribuinte. A base de cálculo e a alíquota estão nos incisos e, vamos dizer, a contrário senso, também, por indução, também o fato gerador, né? Se eu falo, tanto por cento da folha e tal, é porque o fato gerador da receita, desculpa, é porque o fato gerador é ter receita. Então, isso tudo essa lei não faz qualquer menção à subrogação ou substituição tributária para o adquirente. Não, essa lei também não faz. Ela se refere ao contribuinte sem ser o segurado especial, ou seja, aquela pessoa física que tem empregados. Isso, ela reintroduz esse cara no caput. Isso. O segurado especial sempre teve, desde o início, né? E aquelas leis invalidadas inseriram o empregador no caput, o Supremo falou, não pode. Ela veio agora e fez a mesma coisa, inseriu de novo. Certo. E aí, qual foi a grande discussão que foi julgada, que foi decidida no Supremo em 2017, no RE 718874, que é o último leading case sobre esse assunto? Principalmente, havia outros argumentos, mas não vamos desgalhar a discussão aqui. Principalmente, o que se discutia era o seguinte: o Supremo, lá naqueles dois antigos precedentes, o Mata-Boi e o outro com a repercussão geral, ele disse o seguinte: declaro inconstitucionais os incisos 1 e 2 do artigo 25 e o inciso 4 do artigo 30. Disse isso. A lei 10.256, em 2001, reinstituiu o empregador rural pessoa física no caput, mas não falou nada de base de cálculo e alíquota. E aí os contribuintes disseram, como você pode tomar de empréstimo para integrar uma norma tributária incisos, onde consta a base de cálculo e alíquota, que são elementos fundamentais, naturalmente, que foram invalidados pelo Supremo. Então, essa norma é incompleta. Eu não posso ser obrigado a pagar com base nela. Você até poderia, agora, ter instituído, ter repetido o texto do inciso 1 e do inciso 2. Se você tivesse feito isso, a lei seria válida. Mas você não fez, ficou uma lei capenga, que tem contribuinte, mas não tem
não tem base de cálculo, nem contribuinte, nem alíquota, nem mesmo fato gerador, porque você está fazendo remissão a dispositivos invalidados. Essa que foi a grande discussão no Supremo, em 2017. Essa é a conclusão que se fez, né? E já tinha resolução do Senado Federal? Não tinha resolução do Senado. Aí, o Supremo disse o quê? O Supremo disse... Agora não, filho. O Supremo disse... Criança é sempre bom para trazer para a live. Tem 3 filhos. Então meu estagiário. Meu estagiário. O Supremo disse o quê? Falou, veja bem, eu não declarei aqueles incisos inconstitucionais de maneira radical. Na verdade, se você ler os acordos, qualquer um dos presentes aqui, pegar o acordo do 363.852 ou do 596.177, vai ver que o Supremo fala assim, declara inconstitucional o inciso 1 e 2, ponto. Essa é o que está lá. Mas ele diz assim, olha, pensando bem, agora em 2017, nós estamos falando de uma incidência desde 2001, então já tinha 16 anos de passivo. Pensando bem, eu não declarei aquilo inconstitucional de maneira radical. Eu declarei inconstitucional sem redução de texto. De modo que o texto subsistiu. Os incisos subsistiram, eles não foram retirados do mundo jurídico. Por quê? Porque eles tinham que ficar lá para integrar a norma tributária do segurado especial. O segurado especial sempre continuou pagando, então para ele tinha que ter base de cálculo ali. Logo, eu agora estou reconsiderando, e vários votos dizem isso, embora não esteja expresso o voto do ministro Toffoli, o voto do ministro Gilmar, fala assim, bom, com o mínimo de interpretação, se percebe que nós não declaráramos inconstitucional de forma radical e sim sem redução de texto. Mas isso não era o que estava no acordo. E todo mundo acreditou que, como os incisos tinham sido anulados, a norma era incompleta e ninguém se preocupou com o rural durante esses anos todos. E aí veio esse julgamento de 2017, alterando, a meu ver, o entendimento que tinha sido manifestado nos julgados anteriores sobre a extensão da declaração de inconstitucionalidade dos incisos, se era radical ou se era sem redução de texto, e com isso validando 16 anos de passivo para trás. Não é? Exatamente por conta dessa manifesta, a nosso ver, alteração jurisprudencial, é que foi pedida a modulação de efeitos e embargos de declaração, mas essa modulação foi negada. O Supremo disse, não estou mudando de jurisprudência, não. Vocês é que tinham que ter entendido que essa declaração tinha sido sem redução de texto. Se não entenderam, problema de vocês. Né? Foi um overruling mais interpretativo, então, do que... Isso. Ele reinterpretou... Na prática, ele modificou a jurisprudência anterior, né? Claro. Na prática, Paulo Aires aí. Ele reinterpretou os julgados anteriores, introduzindo elementos que lá não estavam expressos. E aí, quer dizer, pegou todo mundo meio no contrapé, né? Já que você estava falando de futebol. Pegou todo mundo meio no contrapé, né? O bem no contrapé. Daí é o pleito de modulação, com base em segurança jurídica e tal, que não prosperou. Simultaneamente, e aí você já pergunta, Brigagão, você já pergunta aí a próxima fase, simultaneamente a esse RE, entrou-se com a ADIM. A Abrafrigo entrou com a ADIM, pedindo a mesma coisa. Pedindo, eu acho que é importante para a gente contextualizar, só falar 2 minutinhos antes, Igor, da resolução do Senado Federal. Que eu acho que a gente vai entender mais na frente, que eu acho que ela traz uma mudança importante para a gente poder pensar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pode mudar, não por uma simples mudança na composição dos ministros, mas por quê? Que nem teve. Houve uma mudança que nem teve, né? Desde nem teve. O Alexandre já foi o relator desse caso. Exatamente, mas simplesmente que houve uma mudança no contexto fático. Normativo. Exatamente. Boa. Em 2017 ainda, mas depois do julgamento do 718874 e antes do julgamento dos embargos de declaração, no meio do caminho, antes da própria oposição dos embargos de declaração, o Senado editou uma resolução 15 de 2017,
com base naquele artigo 52(10) da Constituição, que fala suspender a vigência de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, eu estou suspendendo a vigência do inciso 1 e 2, que o Supremo, no RE 363852, que é o mata-boi, declarou inconstitucionais. Então, eu estou cumprindo aqui a minha função, um pouquinho atrasado. O julgamento era de 2013, essa resolução foi de 2017, mas isso não é um problema, porque existe um decreto federal, 2.300 e alguma coisa, eu posso achar aqui, um decreto federal da época do Fernando Henrique, que diz que essa resolução, qualquer resolução do Senado, baseada em julgamento de inconstitucionalidade do Supremo, tem efeito retroativo. O Executivo, isso é um decreto, o Executivo reconhece a essas resoluções do Senado efeito retroativo. Ora, o fisco é o Executivo. Então, essa demora na edição da resolução, que na maioria absoluta dos casos nem é editada, essa aqui é a verdade, não me parece ser grave, parece-me ser superável. E isso, de fato, pode ter uma relevância lá na frente. Aí, só para concluir, então, esse contexto, nesse meio tempo, lá atrás, na verdade, teve a ADIM também. Essa ADIM ficou meio esquecida, a ADIM 4395, o Supremo resolveu julgar a matéria no RE, mas a ADIM ficou lá latente. Até que, recentemente, o ministro Gilmar... A gente chegou nos dias de hoje. Agora a gente está no presente. Agora... O ministro Gilmar pautou essa ADIM para julgamento. Primeiro, naquele plenário virtual antigo, que era aquele que você não podia fazer sustentação, nada. Uhum. Nós conversamos com ele, falou, olha, ministro, essa questão é relevante e tal. Tem um problema da subrogação que não foi enfrentado no RE 718874. Por que não foi? Por duas razões. Primeiro, que esse RE julgou só a Lei 10256, que não fala de subrogação. Então, não tinha nem por que tratar. E segundo, que era um RE de um produtor rural, que, obviamente, é o contribuinte. Ele não é o subrogado, então ele não tem razão para discutir se a subrogação é válida ou não. Claro. O Felipe, talvez, Nóbrega, está dizendo aqui, nos embargos de declaração, o Supremo disse que a resolução não se aplicava porque não teve declaração de inconstitucionalidade. Alguns ministros, na verdade, se a gente for conferir os votos, a maioria dos votos discute mesmo modulação, mas o ministro Alexandre, por exemplo, disse isso. Falou, olha, essa resolução está tirando do mundo jurídico algo que nós não tiramos, porque a nossa declaração, agora, estamos explicando melhor, foi sem redução de texto. Então, de fato, alguns ministros afastaram a aplicação da resolução no julgamento dos embargos de declaração, mas não me parece, primeiro, que tenha havido manifestação da maioria dos ministros, e dos ministros Toffoli não teve, certo, que é agora quem vai desempatar, né? E me parece que o Supremo não se sente, no julgamento do controle concentrado, não se sente vinculado pelo que foi decidido no controle difuso, porque se ele se sentisse vinculado, estaria 10-0 pela constitucionalidade da contribuição, e se estaria discutindo só a subrogação, que não foi julgada lá atrás. E, no entanto, a menos que houvesse uma mudança no contexto... Pois é, mas aí se ele se sentisse vinculado, inclusive pelo acordo que foi integrado pelos embargos de declaração, onde alguns ministros afastaram a resolução, não todos, repito, não houve maioria nesse aspecto, se discutiu basicamente foi a modulação, apesar disso ter sido suscitado. Se ele se sentisse vinculado por esse acórdão, 5 ministros não poderiam ter votado agora, como votaram, pela inconstitucionalidade do próprio Fundo Rural. Porque pela 10.256, porque essa matéria teria ficado superada lá atrás. E o que nós estamos vendo é que, na verdade, a discussão inteira se reabriu. Antes de você falar da discussão em si, eu queria que você me contasse, dividisse um pouco com os colegas que estão em casa nos ouvindo, como é que foi a experiência como advogado atuando nesse momento aí de plenário virtual, esse início desse novo momento do Supremo Tribunal Federal. Divide um pouco com a gente isso. Foi diferente. Primeiro, esse julgamento, como eu disse, entrou naquele... Ainda não tínhamos pandemia, foi ano passado, ele entrou no plenário virtual, aquele plenário virtual que era assim,
o relator lança o voto, mas nem fala, nem transcrevia o voto, só dizia dou provimento ou nego, ou julgo procedente, na casadinho seria julgo procedente ou improcedente, e os demais iam fazendo aquele check the box lá, acompanha ou não acompanha. Uhum. Aí nós tivemos com o ministro Gilmar Mendes, falamos, ministro, mesmo que o tribunal entenda que a questão do fundo rural está superada, a ADIM tem algo mais que o RE não tinha, que é a subrogação. Não tinha pelas razões que eu já expliquei. E, portanto, esse tema merece uma atenção. Ele falou, você tem razão. Eu tinha posto no plenário virtual porque eu achei que era idêntico. Agora estou vendo que não é idêntico e tal. Obrigado pelo esclarecimento. Tirou do plenário virtual e pediu dia. O ministro Toffoli pautou essa ADIM no plenário. Ainda não tinha pandemia, né? Naquela programação que ele faz no início do semestre, para 27 de maio. Para 27 de maio. Aí veio a pandemia, ele continuou no 27 de maio, seria aquele julgamento que é virtual, mas que é ao vivo. Os ministros estão, cada um na sua casa, ou alguns ficam no pleno, você faz a sustentação online, mas tudo acontecendo em tempo real. É a sessão de quarta e quinta-feira que está acontecendo normalmente, hoje na turma terça. Alguns dias antes, o ministro Toffoli, certamente por causa dessa pauta agora tomada só por assunto de pandemia e tal, fora a crise política, essa confusão toda, antecipou uma semana o caso e submeteu ao plenário virtual. Agora nós temos 3 tipos de plenário virtual, né? Aquele plenário virtual que é aquele no qual você grava a sustentação oral. Você tem que mandar a sustentação oral até terça-feira, meia-noite. O julgamento começa na sexta-feira, às 0h de sexta-feira. O relator lança o voto. E até a meia-noite da quinta-feira seguinte, ou seja, na noite de quinta para sexta, portanto, são 5 dias úteis, todos os demais ministros têm tempo para lançar os seus votos. E a diferença hoje é a de que você pode ler os votos. Quem lança voto escrito, você, no momento em que o ministro lança, você pode ler, eventualmente pode até mandar um memorial e tal, contestando algum ponto, meio como se fosse no plenário físico, ali, pela ordem e tal. Mudou numa resolução na primeira semana, logo. Antes você não tinha acesso aos votos. Na primeira semana tem uma resolução. Acho que foi a primeira semana que vigorou isso, foi a minha. E foi super, assim, a sustentação oral em casa, né? Eu fiz aqui no escritório, no escritório de casa. É interessante, é diferente, você não tem aquela tensão do momento, então você pode refazer. Eu refiz, gravei de novo e tal, fui dormir, no outro dia acordei, falei, vou fazer de novo. Então fui ali aprimorando, mandei, com bastante antecedência, né, para não correr risco de bug, nada do gênero. E você pode assistir as sustentações. Quando começa, a partir da sexta... Você fez direto ou fez com cortes? Não, direto. Eu tenho visto agora, é comum, eu vejo algumas sustentações, até uns escritórios de advocacia contratando empresas, eu acho que deve ter contratado, né, empresas produtoras de vídeo, e aí aparece assim, julgamento tal, aí aparece do lado assim o número do julgamento, um link para o julgamento, e às vezes com alguns cortes até. A sua você fez sozinho, cara? Não, fiz direto, sozinho no celular. Fiquei meia hora achando um lugar, tinha luz boa, não sei o quê. Em suma, esses desafios, né? De terno, não tem beca, não precisa beca. Pus uns livros atrás, assim, para ficar um negócio... Pus uns livros, não, tem a biblioteca aqui. Bom, e aí, o que foi muito, assim, verdadeiramente emocionante mesmo. O voto do ministro Gilmar veio contrário. Logo depois, o ministro Fachin, acho que na segunda já, ou na terça-feira da semana seguinte, lançou um voto contrário, o ministro Marco Aurélio acompanhou. Aí, se eu não me engano, o ministro Alexandre... Foi contrário ao do Gilmar, mas foi a favor do que você pretendia. Isso. O ministro Alexandre votou contra a gente e tal. Ficou um 3-2, assim. Entramos na quinta-feira, que era o dia fatídico, com 3-2. E tem uma regra, que é uma regra de uma resolução, nem é regra regimental, muito menos lei, que diz o seguinte: nesse plenário, o ministro que não comparece considera-se que acompanhou o relator.
Então eu falei, pronto. Chegamos na quinta-feira, faltam 5 votos. Sabia que o ministro Toffoli estava de licença, claro. É isso aí, todos os prazeres. Sabia que o ministro... Que é uma regra aplicável aos julgamentos ao que plenário reconhecem repercussão geral, que reconhecem ela... Isso, exatamente. Que agora Não de mérito. transfundiram para cá, para o plenário virtual mesmo. E aí, só que aí a partir da quinta-feira, assim, 6 horas da tarde, que a gente já estava dando o caso meio por perdido, começaram a pipocar os votos. Aí um voto, outro voto, um voto, outro voto, deu 11 horas da noite. Aqui no escritório, né, todo mundo sem dormir, acompanhando, trocando o WhatsApp e tal. 5-4. 11 horas da noite estava 5-4, contra. Faltava o Celso de Mello e Toffoli. 11 da noite, o ministro Celso de Mello acompanha a divergência e fica 5-5. E aí, meia-noite, acabou o prazo, 5-5. Qual é o resultado do julgamento? Isso foi uma celeuma extraordinária. Porque teve gente dando opinião para todo gosto. Teve gente que disse, se o ministro Toffoli não está, ele acompanha. Mas como é que ele pode acompanhar se ele está licenciado? Não tem jeito. Então, essa solução não tem cabimento. Tem um artigo no Regimento Interno do Supremo, que é o artigo 146, que diz o seguinte, havendo, por ausência ou falta de um ministro, nos termos do artigo 13.9 do próprio regimento, empate na votação de matéria cuja solução depende de maioria absoluta, considerar-se-á julgada a questão proclamando-se a solução contrária à pretendida ou à proposta. Ou seja, teríamos perdido, com base nesse artigo. E aí teve muita gente, até reportagem e tal, alguns advogados dizendo, bom, se aplica o artigo 146, perdendo. Só que se a gente for ver, o artigo 146 fala, havendo por ausência ou falta de um ministro, nos termos do artigo 13.9. Esqueceram de olhar o artigo 13.9. O artigo 13.9 fala o quê? Vou abrir aqui, ó. Fala impedimento ou suspeição, não era o caso. Vaga, quer dizer, algum ministro morreu ou aposentou e não preencheu a vaga ainda. Ou licença médica superior a 30 dias, que não é o caso. E mais, quando seja urgente a matéria, que também não é o caso. A DIN pode perfeitamente esperar. Então, esse artigo 146 não se aplica. Não é que o Supremo escolheu aplicar uma coisa ou outra. Esse artigo não se aplica. E aí você tem um dispositivo... Diga para entendimentos mais definitivos ou então para questões mais urgentes. Exato. E aí você tem um artigo de lei, que é a Lei 9868, que é a lei da DIN, artigo 23, parágrafo único, que diz o seguinte, se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, veja bem, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o número necessário. Ou seja, é claro, se tivesse 8-2, não precisava esperar o ministro Toffoli, porque a presença dele não faria diferença. Então, aqui, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento. Então, nós dissemos aos nossos clientes, olha, vai aplicar esse artigo e vão ter que esperar. Vão ter que esperar, não. É regra. Vamos esperar e vamos convocar o ministro Toffoli. Isso só apareceu no site do Supremo na segunda. Então, de sexta de manhã até segunda de manhã, ficou esse disse-me-disse, essa confusão e tal, mas a gente tinha convicção, Taroso e eu, de que era isso que ia acontecer, e foi o que aconteceu. Então, agora o ministro Toffoli terá de pautar o assunto, também não é um voto que ele faz no gabinete e lança seu julgamento no ADIM. Então, ele terá que pautar de novo o ADIM, ainda aqui no plenário virtual, proferir o seu voto e proclamar o resultado e, eventualmente, algum ministro, nesse meio tempo, poderia até mudar de entendimento, porque, como a gente sabe, até a proclamação do resultado, qualquer ministro pode mudar. Se vai mudar ou não, não sei. Como alguém mencionou aqui nos comentários, todos os ministros até agora estão reproduzindo os votos que tiveram no 718, 874. Então, tem chance de mudar, mas o fato é que todo mundo está dizendo aquilo que já disse, não é? E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está caminhando já... Está caminhando já para o final. Vou te fazer uma última pergunta antes da gente entrar no tema da inconstitucionalidade da exação em si. Como é que você enxerga? O Supremo Tribunal Federal ele nunca julgou tantos casos de repercussão geral em matéria tributária e de ADI em matéria tributária quanto nesse momento
da pandemia, e em que ele faz esse julgamento por plenário virtual. Como é que você enxerga isso? E casos que, sei lá, muitas vezes estavam para o Supremo no Tribunal Federal julgar há 20 anos. Como é que você vê isso? Tem Você muito... acha que é proposital, isso foi casual? Não, eu acho que assim, não acho que tenha uma intenção ruim, não. O julgamento no plenário físico é muito demorado, porque os votos são lidos, à parte e tal e tal. Então, realmente assim, se a gente não tiver um mecanismo como esse, que todos nós advogados preferimos ir lá no pleno, é lógico, né? Mas se não tiver um mecanismo como esse, o Supremo nunca vai conseguir dar conta da pauta dele. Nunca, não é? E a gente tem um cabedal extraordinário de ADINs, ADIN de lei estadual que já foi revogada, não sei o quê, que é só assim, perdeu o objeto e tal, mas tem que decidir, entendeu? Tem que pautar, tem que decidir. Muita coisa que já tem jurisprudência, aumento de servidor, isso, aquilo e tal, estadual, cartório, tem um trilhão de assuntos. Não, que isso já eu concordo, mas o que eu vejo o Supremo Tribunal Federal botando agora, nesse momento de plenário virtual, tem pelo menos 30. Casos importantes. Teve o caso do petróleo aí do Rio de Janeiro, que foi declarado inconstitucional. Casos importantes. A Lei Complementar 157, Conceito Constitucional de Serviço. Tá agora Comex. Um super importante que eu estou acompanhando aqui, hoje acaba, que é se pode expedir precatório parcial de quando tem trânsito em julgado parcial. Votação das instituições financeiras. Eu acho vários casos importantíssimos eu acho que a gente firmar uma jurisprudência. Eu sei, mas assim, eu acho que a gente tem que confiar. Software. Eu acho que a gente tem que confiar nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu confio. Então, assim, eu confio que eles assistiram às sustentações. Assim, do mesmo jeito também, ele pode não assistir, ele pode estar lá no plenário, você está falando, o cara está olhando e-mail, não sei o quê. Então, assim, eu confio que ouviram as sustentações. Eu fiz alguns despachos, esse é um negócio interessante. Eu fiz despachos, alguns por telefone, com assessores, e fiz um despacho com a ministra Carmen Lúcia, por Zoom. Ela, um assessor, eu, a minha sócia de Brasília e o Tarosso, 5 pessoas, discutimos o caso longamente. Ela deu o tempo que a gente precisou e tal, interagiu. Então, assim, eu acho que se a gente não caminhar para isso, com a amplitude da competência, né, e da legitimidade para provocar o Supremo, porque antigamente se falava que os REs eram um problema. Mas e a quantidade de ADIM que tem? Você tem vários legitimados, uma judicialização enorme de questões políticas, você tem uma tormenta de ADIMs. Então, se esse mecanismo não... Eu acho que a gente tem que pensar em aprimorar. O problema ele existe, com certeza. A gente não vai ter isso jeito. No PJT, de quantas repercussões gerais o Supremo Tribunal Federal aceita. Você pega a Suprema Corte norte-americana, ela julga 80 casos por ano. Não, mas eu acho... Aí eu não concordo, não. Aí eu acho que tem que aceitar mesmo. Mas você nem deixou eu terminar de falar. Bom. A Suprema Corte norte-americana, ela julga 80 casos por ano. O Supremo Tribunal Federal julga 120 mil casos. Pelo que eu entendi, você acha que ele deve julgar 120 mil casos. Mas eu tenho a impressão de que 120 mil casos é até desumano. Como é que cada ministro, cada gabinete vai julgar 10 mil casos? Eu acho que tem que haver uma sistemática de aprimoramento do julgamento, e até a gente usar as tecnologias, tem que haver, mas concomitantemente a isso, eu acho que o Supremo, talvez, ele tem que parar de julgar algumas coisas. É desumano um gabinete julgar. Não, mas aí você tem que mudar a Constituição, né? Agora, o que pode ter, a gente tem o filtro da repercussão geral para o RE e não tem para a ADIM, né? ADIM, o ADC, o ADPF. Você tem ADIM de cada coisa que não precisava, entendeu? Então, se instaura um filtro de repercussão em ADIM, ou ADPF e ADC, e ADO e tal, no controle concentrado, porque eu não sei, eu não tenho os números, mas eu diria que hoje o Supremo está muito mais assoberbado por ADIM, pelo controle concentrado, do que pelo controle difuso. Se você for pegar número, como o estoque que veio de RE gigantesco, mas os temas eu acho que, julgando alguns poucos, você mata muitos, entendeu? Agora ADIM não. ADIM você tem assim, a lei lá do Piauí, que é meu estado, tal, então eu posso falar. Aumentou a professora primária, Supremo, tudo é Supremo. O cara foi vencido no Parlamento Supremo. Aí realmente fica difícil, entendeu? Então, eu concordo com você. Acho que a gente precisa de um lado uma mudança na competência constitucional do Supremo. Mas uma outra mudança, talvez, institucional do Supremo. A legislação foi modificada, a repercussão geral, a condição de admissibilidade do recurso,
E o Supremo aceita muito mais repercussão geral, talvez, do que ele deveria aceitar. Ah, não sei. Aí isso é que eu discordo. Eu acho que quando a questão é relevante, que é bonito falar isso assim, em tese ou na condição de ministro, mas você parte. Teve um julgamento absurdo na segunda instância e estava assim, não quero nem saber se isso é constitucional ou não, o problema seu. Eu acho que isso não pode. O Supremo, ele é o guardião da Constituição, ele tem que analisar, entendeu? Eu acho que ele poderia recusar questões de somenos ou questões claramente infraconstitucionais e tal, como hoje até isso se faz na repercussão também. Agora, se o tema é importante, e aí eu acho que é fundamental também definir melhor a ratio decidendi. Definir a ratio decidendi, ela pode ser aplicada não só para aquela específica questão, mas para outras que sejam parelhas, né? É a tal da transcendência Os motivos determinantes. relevante, que hoje se nega. Se muda isso, eu acho que você já mata uma quantidade gigantesca de ações que não precisarão chegar no Supremo, porque o motivo relevante é o mesmo, embora a lei do município seja da A, do B, ou do estado A, ou B, etc., não interessa. Entendeu? Mas esses são casos que era o que o Supremo não deveria admitir a repercussão geral. Nesses casos, por exemplo, o Supremo não deveria admitir a repercussão geral. Ou então admitir como reafirmação de jurisprudência. Eu não sei, porque aí você pode ter uma questão aparentemente pequena, mas com uma controvérsia constitucional relevante, que vai transcender para um sem número de outras controvérsias, entendeu? Acho que essa definição da ratio decidendi é que pode ser mais bem trabalhada. Mas suma, isso aí não é para nós agora. O relevante, na minha visão, eu acho que ele é sempre comparativo. Por quê? Não existe o que é relevante e o que é não relevante. Existem graus de relevância. Então, se o Supremo hoje ele tem um acervo de repercussões gerais a julgar, que ele vai demorar 20 anos, se ele julgar na mesma rapidez que ele julgou as repercussões gerais até hoje, e se esse acervo continua aumentando... Mas aí esse plenário virtual resolve. Porque realmente o Supremo está julgando igual ele nunca julgou. E eu vou falar assim, ele está julgando mal? Eu acho que não. Acho que está julgando bem. O que eu tenho visto são... Eu procuro ler as notícias todas e tal, aqueles informativos, quando dá tempo, reservo para ler depois e tal. Não está julgando, não acho de jeito nenhum que caiu qualidade. É preciso preservar a sustentação, é preciso preservar a possibilidade de apresentar fato novo e tal. Mas, assim, os gabinetes têm estado abertos a isso. Essa própria evolução da sistemática, eu acho que melhorou. Eu acho assim, se a gente quer ter as questões julgadas, não adianta querer dizer, assim, eu quero que seja no plenário físico, passando na TV Justiça, porque aí não vai dar tempo. Eu pedi para os estagiários pegarem só de tributário, tá? Não sei nem das outras áreas. Entrarem todos os processos que iam ser julgados no plenário virtual numa semana e pegarem todas as citações orais e somassem o tempo. Tá? Esse tempo deu de 400 horas numa semana. Então, é óbvio que o ministro não conseguiu ver essas 400 horas porque ele não ficou acordado. Não existem 400 horas dentro de uma semana. Então, o problema é o seguinte, o Supremo põe mais coisa para julgar, por quê? Porque é desumano, ele não ouve as sustentações orais, porque tem mais tempo de sustentação oral do que tempo que ele está acordado vivo. Então, alguma coisa está errado. Hoje a gente entende assim, ele não vai ouvir mesmo. Por quê? Porque ele é um ser humano que vai ter 24 horas vezes 7. E acordado muito menos que isso. Ou então a gente fala assim, não, tudo bem, ele não vai ouvir mesmo, alguns vão ouvir uma, outros vão ouvir outras, e a gente segue. E aí, às vezes, os juízes assistentes do gabinete podem assistir e falar, ministro, essa aqui eu achei importante. Não sei, eu acho que assim, eu prefiro... a gente não tem alternativa. A alternativa é dizer assim, o Supremo não vai julgar, que eu acho pior. Então, nós temos que confiar que eles fazem o trabalho dele a sério como fazem. Eu acho que está mais do que demonstrado, eu não tenho dúvida disso. O pessoal lá do escritório até me ensinou um negócio, não sei se você sabe, o pessoal que estuda para concursos, os amigos, tem um negócio que ele põe na internet que dá para ouvir em velocidade duplicada. Eu fico imaginando o ministro Supremo ouvindo as sustentações orais em velocidade deve ficar engraçado. Você acha sensacional. Bom, agora o nosso último ponto. Eu achei genial nesse caso, pelo menos a minha impressão, de que vocês estão com a oportunidade de não ganhar só a subrogação, mas a inconstitucionalidade da exação em si. Você está com essa mesma impressão, Igor? E se for, de fato, é um gol de placa que vocês meteram aí, vocês... Estou agora mais do que estava antes, vou te ser bem honesto. Estou agora mais do que estava antes.
Porque, de fato, os ministros não estão se sentindo vinculados por aquele julgamento do 718874 e estão externando a sua opinião, tal como ela é, tal como ela sempre foi, dizer assim, aqui é o controle concentrado, é aqui que nós vamos resolver. O ministro Toffoli, agora, o que ele pode fazer, logicamente? Né? Ele pode dizer, acompanha o ministro Gilmar, constitucional o Fundo Rural, depois de 2001, toda a discussão é depois de 2001, e constitucional a subrogação. Pronto, não levamos nada. Ele pode dizer, acompanha o ministro Fachin, inconstitucional o Fundo Rural, e se é inconstitucional o Fundo Rural, não tem nem que discutir subrogação, porque não existe subrogação de tributo inexistente. Né? E, portanto, ficaria todo mundo livre do Fundo Rural. E ele pode dizer, constitucional o Fundo Rural, conforme eu mesmo disse lá no RF 718874, ele votou nesse sentido, é inconstitucional a subrogação, como o Supremo sempre definiu. O Supremo nunca declarou, toda vez que ele discutiu subrogação do empregador rural pessoa física, ele declarou inconstitucional. Então, se ele tiver uma postura assim jurisprudencialista, né, no sentido de, eu não estou aqui votando só como ministro, mas como presidente do Supremo e, portanto, prezando pela jurisprudência da Corte, esse pode ser um caminho. Eu acho que todas as possibilidades estão em aberto, inclusive a inconstitucionalidade radical. É claro que ele votou pela constitucionalidade da contribuição em 2017, mas entre lá e agora a gente teve a resolução. E como eu disse, a resolução foi analisada nos embargos de declaração por alguns ministros, não por ele. Ele não teve voto escrito nos embargos de declaração. Então, a questão segue em aberto. É fácil? Não é fácil. Nós tivemos nesse julgamento aí um parecer, queria mencionar isso, foi super importante, um parecer do Daniel Sarmento, que estudou de maneira assim muito, muito clara e muito precisa a questão da subrogação. O parecer foi só sobre isso e foi muito bom. Inclusive, ele compreendeu essa problemática que não é simples, numa rapidez impressionante, e produziu um parecer de muita qualidade, que eu quero crer que tenha tido um impacto. Ele não foi citado nos votos, mas eu quero crer que tenha tido um impacto relevante. Nós mencionamos nas sustentações. E agora estamos aí nessa expectativa, né, de uma nova pauta e desse desempate. Vamos reestudar tudo com cuidado, produzir um memorial, despachar com o ministro Toffoli, despachar com os demais também, porque, afinal de contas, é até deselegante você despachar razões e não com os demais, embora eles já tenham votado, mas sendo certo que podem mudar, não é? Então... Ele volta ao plenário virtual agora? Não sei, é o que ele quiser, né? Ele é o presidente, ele pode pautar para o físico, ou ele pode pautar de novo para o virtual, para lançar o voto dele. Aí ele teria que... Aí eu não sei se pauta continuidade de julgamento no plenário virtual, porque ele teria que lançar o voto dele na sexta e deixar aberto uma semana para, eventualmente, alguém querer mudar ou não. Não sei. Pode ser. Pode ser. Não. Tá todo mundo meio aprendendo nesse contexto, né? Não deve zerar a votação, né? Oi? E não deve zerar a votação, né? Pedido de destaque... não, zerar não. Ele vai desempatar. O julgamento começou, tá iniciado. No caso da multa de 50%, o ministro Fux fez um pedido de destaque, né? E ele mesmo já tinha votado, não sei o que aconteceu, ele no meio já tinham 6 votos a favor de se declarar inconstitucionalidade. Aí tira do virtual e vai para o físico. E aí zera o julgamento, né? Pelo que todos os ministros têm que proclamar o voto de novo. Isso não aconteceu aqui. Exatamente. Nesse caso não deve acontecer isso, não deve zerar, né? Não deve pegar só o último voto dele, né? Imagina. Não vejo por que fazer isso. Não vejo por quê. Né? Bom, mas, em suma, tudo é possível, quem sabe. É verdade, é uma novidade. Né? Muitíssimo obrigado pela essa verdadeira aula que você deu pra gente aqui. Vamos ouvir de quem esteve lá discutindo isso com os ministros, esteve atuando dentro desse caso, e ainda a gente não sabe o desfecho. Mas acho que é uma grande vitória. Isso vocês conseguiram com esse 5-5 hoje, e trazendo de volta essa discussão, inclusive da inconstitucionalidade da própria exação. Parabéns pela condução que você vem tendo em nome de nós todos tributaristas. Obrigado. É essa luta nossa comum, né? De sempre. Todos nós
vivemos isso o tempo todo. Nesse momento, eu estou à frente desse caso, tantos outros colegas à frente de outros casos importantes, e a gente vai acompanhando tudo e tentando aprender uns com os outros. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os amigos que estiveram aí presentes. Eu consegui ler alguns comentários, não deu para responder tudo, mas, em suma, é uma alegria e espero que a gente, no futuro, possa conversar mais. Um abração. Tá ótimo, fechado. Um abraço. Obrigado, gente de casa. Até a próxima.